João 1,9, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Então, é aquela velha questão, né? O mundo é mundo mesmo, ou o mundo dos eleitos. Todo homem realmente é todo homem, ou todo homem eleito. O fato é que a luz veio, né? E a luz é Cristo e a sua palavra. Eu gostaria de fazer um paralelo, rapidamente, né, com Colossenses e João, o Evangelho de João. Paulo escreve aos Colossenses no ano 60 e João no ano 90. Paulo tinha em mente supostos eleitos ou literalmente toda criatura debaixo do céu. É isso que ele fala, né? Colossenses capítulo 1, verso 23. O Evangelho, né? Primeiro ele vai falando para aqueles que já foram eleitos após crer, né? Efésios 1,4, eleitos para uma vida de santificação, para sermos santos e irrepreensíveis. Aí Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 22 e 23, que foi o mesmo período que ele esteve preso, uma das epístolas da prisão, assim como Efésios, ele escreve com a mesma motivação, para sermos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se permanecermos em fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, do qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Correto. Paulo então menciona que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Nessa breve abordagem que nós faremos, eu não vou mencionar aqui a justiça de Deus, né, no tocante a justiça de Deus estabelecida pela própria palavra. Então nós, arminianos, acreditamos na justiça de Deus não pela ótica humana, mas da forma como o próprio Deus se apresenta, que ele não usa de balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. Todos pecaram, então um juízo de condenação sobre todos, e a graça preveniente, que é aquela que capacita e leva até as últimas consequências, mas nós vamos ver aqui, observar algumas nuances da luz, para mostrar aquilo que está óbvio nos textos, que aquele que crê e aquele que não crê, então é condicional, não é nada arbitrário nem incondicional. Quando nós falamos de Romanos 9, verso 11, e há uma harmonia com Romanos 11, versos 26 a 28, que aí a gente vem tratando das festas de Levítico 23, colheita de almas, 70 semanas de Daniel, enfim. A eleição incondicional é para a etnia de Israel. Mas vamos lá. Vou ler aqui um trechinho do que eu escrevi. Em pouco mais de 10 anos, o apóstolo Paulo já havia implantado igrejas em 4 províncias do Império. Então, Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia. No ano 57, Paulo podia dizer que o seu trabalho já estava feito e planejar investidas mais longas. Agora vem aqui, para e pensa. A população global não era a mesma que temos hoje. Houve variantes. Até a população do dilúvio estima-se de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. É uma estimativa. Então, ou seja, ali a morte predominava, no período do dilúvio eram homens violentos e tudo mais. Então isso é uma variante, né? A população global do primeiro século não era a mesma dos dias atuais, pois comportava um pouco mais da população do Brasil, ou seja, em torno de 250 milhões de habitantes. E aí vem a máxima, né? Ainda que Paulo não tivesse atingido essa perspectiva, ainda que Paulo não tivesse alcançado isso, ele não tinha em mente a visão calvinista do mundo dos eleitos, mas de uma abrangência universal, que a universalidade não tem ligação com o universalismo. O universalismo é uma falsa doutrina que mostra que Deus vai salvar a todos, e não vai. Mas de uma abrangência universal de toda criatura debaixo do céu, pois comportava a ideia com um número de habitantes, né? Então a conta fechava. Paulo tinha ali uma população global de 250 milhões de pessoas e, ou seja, Paulo incansável, pregador e apóstolo e ministro dos gentios, e Paulo era incansável. Então ele saiu com essa perspectiva assim. O que Paulo tinha em mente era de alcançar todos da face da terra. Então
A luz veio ao mundo, né? Então vamos fazer um paralelo com o João 3,19. João 9 diz assim: a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. João 3,19, Jesus mostra que o julgamento não é uma predestinação, mas é porque a luz veio e as pessoas rejeitaram, né? Ou seja, se Cristo não quisesse salvar a todos, por que esse discurso de reprovação? Cristo afirma que o julgamento era pela rejeição à luz e não por uma predestinação arbitrária. Portanto, a narrativa tem uma só direção. A luz veio para todos. A luz veio para todos. Aí em João capítulo 12, Jesus vai falar da luz também, né? De ele sendo a luz verdadeira que veio ao mundo. Jesus disse assim, João 12,46: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Eu vim como luz para o mundo, ou seja, é uma abrangência universal. A fim de que, ou seja, então é a fim, né? Ou seja, tem um propósito. Todo aquele que crê em mim. E esse todo aquele é uma locução pronominal indefinida, referida de maneira vaga ou com quantidades indeterminadas. Alguns exemplos: cada um, cada qual, alguma coisa, qualquer um, quem quer que, o que quer que, seja quem for, alguém, quanto quer que. Exemplo: qualquer um podia entrar na palestra. Esse é o significado dessa expressão usada por Cristo. Mas a todos quantos o receberam. Então isso é uma locução pronominal indefinida. Indeterminado. Qualquer um podia entrar na palestra. Jesus também fala assim em João 12,46. Para que eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Ou seja, é a mesma referência de João 3,18. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. A pessoa permanece. A partir do momento que crê, ela não permanece. Por quê? Porque ela é levada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ela não permanece em trevas. Mas Jesus coloca aqui uma condição. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Permanece em trevas. Permanece morto em delitos e pecados. Permanece em direção à ira de Deus. Este não permanece em trevas significa não permanece morto. Do contrário, se não crê, permanece em trevas e permanece morto, né? Efésios 5,14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O chamado é para ir até Cristo, para que possa ser iluminado, vivificado, purificado, ou seja, esta é a regeneração. A narrativa trata do início ao fim, de que não há uma predestinação arbitrária. Observe, João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse contudo é uma justificativa. Deus precisa fazer isso? Deus não precisa, mas por seu caráter ele age dessa forma. Sabe por que você vai ser condenado? Lembra de Romanos capítulo 1, verso 18 a 28? Mostra que tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porquanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram como sendo Deus, por isso Deus os entregou, por causa disso, por isso. Então isso é uma justificativa para que Deus seja justo quando julgar, porque esse é o caráter dele na justiça apresentada. Por exemplo, Provérbios capítulo 11, verso 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, né? Então, veja, contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas aí alguns falam assim: mas um morto não pode ouvir. Mas Jesus está falando, ainda que essa expressão é metafórica, e Jesus, e se fosse de fato, a Bíblia diz lá em Romanos 11, 24, que ele faz as coisas contra a natureza. Mas isso é metafórico. E Jesus está falando diretamente com os mortos. Mas contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então eles ouvem. O morto ouve sim, mas eles rejeitam ir até Cristo. Ou seja, não poderão ser justificados, portanto permanecem em trevas. O que Jesus disse? Eu vim como luz ao mundo. Veja,
eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Mas se contudo vocês não querem vir a mim para ter vida, não serão vivificados, não poderão ser justificados, portanto, vocês vão permanecer em trevas. E por que permanecer em trevas? João 3,18. O que não crê já está julgado. O que não crê, ele permanece morto. João 12,47, olha o que Jesus disse. E se alguém ouvir, isso é condicional, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Esta é a graça. O que muitos não entendem é que o sacrifício de Cristo é a graça. Ou seja, quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não significa que as pessoas automaticamente iam parar de pecar. Tanto que nem aqueles supostos eleitos param de pecar. O tirar o pecado do mundo é no sentido de que Deus condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo como oferta pelo pecado. Romanos 8,3 e Isaías 53,10. Porque este era o Cordeiro, né? Como oferta, como sacrifício em resgate pelo pecado. Se veio juízo de condenação sobre todos, por uma ofensa de Adão, veio graça sobre todos. A graça é unilateral. Já foi feito. A expiação, ela já foi feita, só que veja, ela foi de Deus para com a sua própria condenação. Se Deus disse lá no Gênesis 2, 16, 17, no dia em que dela comer certamente morrerás, então o ser humano morreu, foi destituído da glória de Deus. Quando Cristo morre, bem na noite anterior à sua morte, no Getsemane, que ele é esmagado, né? Ou seja, isso provavelmente numa quinta-feira, né, que tinha um Shabaton, para poder dar os 3 dias do domingo, né? Haviam 5 Shabatons, que eram sábados extras, né? No período da Páscoa. Então provavelmente numa quinta, e aí Cristo é esmagado ali, fazia a separação do azeite, né, da oliva. Então você vê que teve essa separação. Por quê? Porque Cristo já estava sofrendo essa condenação. O ser humano pecou, então o próprio Deus encarnou para sofrer a sua própria condenação. Por isso que em Colossenses capítulo 1, versos 16 a 20, mostra que na cruz ele estava se reconciliando consigo mesmo. Então isso é graça, isso é o Corban. A graça é o sacrifício e não a salvação automática, sem que necessite crer. Precisa crer, né? Agora, a graça já existe, precisa ser recebida com fé. Efésios 1,13, o apóstolo Paulo ele coloca em ordem as coisas. Assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é a graça, é o evangelho, é o favor imerecido, é o corban, é o sacrifício. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A própria palavra vai julgar, né? João 12,48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quem vai julgar? A palavra. O que é a palavra? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que aquelas pessoas rejeitaram e que Cristo reprovou? A luz. Portanto, aqueles que não recebem a palavra de Deus, foi isso que Jesus disse em João 5,24. Aquele que crê em mim, nas minhas palavras, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, ou seja, das trevas para a luz. Não rejeitaram a luz, eles receberam, eles creram. Todas as pessoas foi dado uma fé, para que a pessoa possa receber o dom gratuito de Deus. Mas muitos rejeitaram crer. Muitos rejeitaram ir até Cristo. Portanto, eles vão permanecer em trevas. Eles rejeitaram a luz verdadeira que veio ao mundo.